junto conosco adorar o Senhor nesta noite, para bendizer o teu santo nome, Senhor. Então, Deus querido, usa os teus filhos que irão, meu Deus, cantar nesta noite, que irão, meu Pai, ter as suas oportunidades. Senhor, abençoa os teus filhos poderosamente. Então, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Deus, ser conosco nesta noite. Meu Deus, fala aos nossos corações através da tua palavra, que será ensinada daqui a pouco, meu Pai. Meu Deus, ser conosco, meu Pai. Nos ajuda, nos fortalece, nos dá graça, nos dá sabedoria, nos dá entendimento, pois nós sabemos, Pai, que só o Senhor é o Deus que tudo pode, é o Deus que transforma a vida, é o Deus que faz as coisas dos mínimos detalhes, Senhor. E por isso nós te glorificamos e te exaltamos nesta noite, Pai. Ah, Deus da glória, Pai, eu te peço, ser conosco, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Convido a irmã Geisa para cantar o primeiro hino da harpa cristã. Amém. Aleluia. Depois a irmã Cris também louva o segundo hino. Amém. Salve, Senhor, louvando o Senhor. Aleluia, Jesus. 171. Era um pecador.
Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos cantar o 107, glória a Deus. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas hei de não falhar, quando as tempestades vêm assolar, pelo verbo vivo hei de batalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação do sangue para mim, plena liberdade em Jesus sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus. Em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme nas promessas de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos ficar de pé, irmão, nesta noite e vamos ler a palavra do nosso Deus, que fica no livro de Juízes, no capítulo 15 e o verso 1. Aleluia. Texto muito interessante, né? Vai falar sobre Sansão. Glória a Deus. O livro de Juízes fica depois do livro de Reis. Reis é? De Josué. Juízes fica depois de Josué. Amém? Logo no início da Bíblia. Logo no início não, tem Deuteronômio, aí vem Josué e depois Juízes. Amém? Juízes capítulo 14, verso 1. Nós vamos ler até o versículo 13. Glória a Deus. É o primeiro em diante, meu Deus. Do versículo, capítulo 15, do verso 1 até o versículo 13. Glória a Deus. Todos já encontraram? Amém? É o 7º livro da Bíblia. Amém? Começando de Gênesis, e é o 7º livro. Glória a Jesus.
Glória a Deus. Diz assim a palavra do nosso Deus. E aconteceu depois de alguns dias, que na cega de trigo Sansão visitou sua mulher, e com um cabrito lhe disse: entrarei na câmara da minha mulher. Porém o pai dela não deixou entrar, porque disse seu pai, por certo dizia: eu te dou todo, e aborrecias, de sorte que te dei ao teu companheiro, porém não é sua irmã, mas nova, mais formosa do que ela, e toma pois em seu lugar. Então Sansão disse acerca deles: inocente sou esta vez, para que os filisteus, quando lhe dizer algum mal. E foi Sansão e tomou 300 raposas, e tomando os tições, as virou a cauda, e depois fogo, e depois o tição no meio de cada duas caudas. E chegou o fogo aos tições, e largou-as na seara dos filisteus, e assim abrasou os molhos com a cega de trigo e as vinhas com olivais. E então disseram os filisteus: quem fez isto? E disseram: Sansão, o genro do Timnita, porque ele tomou a sua mulher e deu ao seu companheiro. E então subiram os filisteus e queimaram a ela e ao seu pai. E então lhe disse Sansão: assim haveis de fazer, pois havendo-me vingado, eu de vós também cessarei. E feriu com grande ferimento perna, jumento, juntamente com a coxa, e desceu e habitou no cume da rocha de Etã. E então os filisteus subiram e acamparam-se contra a Judá, e estenderam-se por lei, e disseram aos homens de Judá: por que subiste contra nós? E eles disseram: subimos para amarrar Sansão, e para lhe fazer a ele como ele nos fez nós. Então 3.000 homens de Judá desceram até a cova da rocha de Etã, e disseram a Sansão: não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? E por que, pois, nos fizeste isto? E ele disse: assim como eles me fizeram a mim, eu lhe fiz a eles. E disseram-lhe: descemos para te amarrar e para te entregar nas mãos dos filisteus. Então Sansão disse: jurai-me que vós mesmo não me acometereis. E eles falaram, dizendo: não mais fortemente te amarraremos e te entregaremos na sua mão, porém de maneira nenhuma te mataremos. E amarraram-nos com 2 cordas novas e fizeram-nos subir da rocha. Glória a Deus. Maravilhoso Deus e Pai que está no céu, diante da Tua presença, eu te apresento, Pai, as nossas vidas nesta hora, quando lemos a Tua palavra. Obrigado por esta palavra que é fiel e verdadeira, e quando nós sabemos que ela é fiel para se cumprir nas nossas vidas, e por este motivo, Senhor, nós te glorificamos, te exaltamos, reconhecendo que não há outro Deus além de Ti, a qual possamos adorar, mas somente a Ti rendemos graça, louvor, adoração. E por isso, Senhor, é que eu te peço: seja conosco em nome do Senhor Jesus. Pai, continua nos abençoando nesta noite, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Seu poder é imenso para operar
Seu poder é imenso para operar, operando Deus, quem impedirá? Aleluia! Vamos ouvir, irmão Marinho, essa oportunidade nesta noite adorando o Senhor. Aleluia! Após a irmã Maria, o irmão José também tem a sua oportunidade nesta noite, né? Os cultos de ensinamento a gente vai fazer de forma diferente. Era para cantar a da harpa e o ciclo de oração adorar o Senhor, mas não chegaram até a tempo, glória a Deus por isso. Então vamos dar oportunidade para os irmãos que estão na nave da igreja. Aleluia, Jesus. Todos irmãos na paz do Senhor. Amém. Vamos para o hino 25. Meu Jesus, tu és bom, tu és tudo para mim. Por Senhor, tu mais vive em mim. Tu mereces louvor, ó Cordeiro de Deus. Tu és tudo e tudo para mim. Quero te dar louvor, pois eu rei sobre rei. Tu és tudo, mas nada eu sou. Enche o meu coração de ternura e paz. Ao andar eterno, flor eu te dou. O meu nome é amor, pois tu amas a mim. Eu vou andar nesse amor, triunfante estou, confiando em ti. Meu Jesus, grande consolador, ungido de Deus, traz a paz e perdão, salvação, vida temos os teus. Que mensagem do céu de ternura, de transformação, enviado do trono de Deus. Amém, Jesus. Louvado, exaltado seja Deus, aleluia. Saudade, papai, nosso Jesus Cristo. Amém. Motivo de alegria nós estar aqui, reunido em poucas pessoas, mas a palavra diz: quando tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, que você faz presente. Eu creio que hoje ele está aqui no meio de nós também. Hoje nós não está mais com nós brincar, não, porque a volta dele está se aproximando. Eu vou lavar o hino aqui que fala sobre a vinda de Jesus. Porque o povo está brincando, pensando que tem muito tempo não, mas nós estamos no pozinho. De repente ele pode chegar e nós estamos agarrados dele, longe dele. Igreja está chegando na hora dessa trajetória de aqui terminar. O cumprimento da história será lá na glória quando ele voltar. Igreja, o céu vai se abrir, mas vamos ouvir Jesus Cristo falar. Tudo está preparado, o momento é chegado, eu vim te buscar. Eu sinto uma grande emoção no meu coração, somente pensar. A igreja entrando no céu, cantando bem alto, grande é Jeová. Ele é o Cordeiro bendito, dizendo é bem-vindo ao céu do lugar. Segure firme minhas mãos, porque a meu Pai vou te apresentar. Ai, 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 os homens vão correr do lado. Ai, 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 os homens vão correr de um lado para o outro, pedindo socorro, mas infelizmente é tarde demais. Igreja
chegando a hora dessa trajetória de aqui terminar. O cumprimento da história será lá na glória, como de voltar. Igreja, o céu vai se abrir, nós vamos ouvir Jesus falar. Tudo está preparado, o momento é chegar, Deus vem te buscar. Eu sinto uma grande emoção no meu coração, somente em pensar. A igreja entrando no céu, cantando bem alto, grande é Jeová. Verei o Cordeiro bendito, dizendo é bem-vindo ao seu novo lar. Segure firme minhas mãos, porque a meu Pai vou me apresentar. Ai, 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 um grande elemento surgirá na terra. Os homens correndo e com frio de guerra vão bater na porta, mas não vão entrar. Ai, 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 os homens vão correr de um lado para o outro, gritando bem alto pedindo socorro, mas infelizmente é tarde demais. Eu agradeço a oportunidade, eu gosto desse hino porque esse hino marca muito a minha vida, porque eu andei no mundo perdido, sem direção, e Deus me encontrou aqui na Santa Bárbara. Foi onde eu vim conhecer esse Deus. Porque lá no Nordeste, naquela minha época, ninguém falava nem Deus. Meu pai, quando falava em crente, ele chamava era de modo velho para isso. Eu fui criado no interior usando aqueles trocos de serra, só escutando os olhos de bicho do mato, e bode, e gado. E eu agradeço a oportunidade que hoje Deus me abriu a minha mente. Eu estou aqui, e a minha família lá, tem muitos já na igreja, graças a Deus. Agradeço a oportunidade. Aleluia, Jesus. Um hino simples, irmãos, mas que a igreja possa atentar para ele. Ainda que nosso irmão José, com seu sotaque nordestino, alguém pode olhar e dizer assim, é um sotaque diferente, e às vezes até tem crente que fica se desfazendo, mas esse é o perfeito louvor que chega até o trono de Deus, porque o irmão José está cantando com a alma, não dizendo que os demais não cantam, mas todo aquele que canta com a sua alma, Deus ele recebe esse louvor como incenso suave, diz a sua palavra. Vamos ficar de pé, irmão, vamos, melhor dizer, coloca a sua oferta, você que tem sua oferta na mão. Irmão, só tem 10 centavos, glória a Deus, deixa Deus abençoar, vou orar pela sua vida. Estarei louvando o nosso DJ aqui, DJ Thiago vai estar no sonoplasma aí, a todo aquecendo as turbinas aí, estaremos adorando o Senhor. Senhor nosso Deus e Pai que está no céu, Senhor, mais uma vez eu venho aqui diante da tua presença, Pai, apresentar aos teus filhos, Pai, que nesta noite irão ofertar o seu melhor, meu Pai. Mas aquele que não tem a sua ofertinha, uma moeda, meu Pai, não tem problema, que ele possa, que o Senhor venha receber a sua adoração, o seu louvor nesta noite, que seja, meu Deus, uma oferta agradável a Ti, que seja, meu Deus, para a glória do Teu nome, Jesus. Abençoa poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.
Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Estamos aqui no fundo do bonito. Glória a Jesus. Glória a Deus. Como nós temos aqui hoje sobre Sansão, eu quero trazer uma palavra para a igreja sobre Sansão. Um homem que a sua história, a sua trajetória é de milagre, pois a sua mãe já era uma mulher idosa quando veio dar a luz a Sansão. E Sansão, ele veio com um objetivo. Deus permitiu que Sansão ele chegasse a nascer, não só por causa que sua mãe desejava ser mãe, não. Aleluia. Obrigado. Como nós vimos aqui no livro de Juízes, no capítulo 15, verso 1, e a gente vai ler aqui o início da história, para a gente entender um pouquinho sobre Sansão. Aleluia. Glória a Deus. Foi, João, Juízes 15. Juízes 15, verso 1 diante. Aí no versículo 13 ainda de Juízes, a gente vai entender que, olha que vou ler, os irmãos acompanharem com suas Bíblias. Diz assim, no capítulo 13 de Juízes, verso 1. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora é estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Louvado seja Deus. Terá um filho. E agora, pois, guarde-te de bebida, que bebas vinho ou bebida forte, e nem coisa alguma imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre a cabeça, cuja cabeça não passará navalha, e porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Então esta mulher entrou e falou ao seu marido, dizendo: um homem de Deus veio a mim, e cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, terribilíssima. E não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. E porém eu disse: eis que tu conceberás e terás um filho. E agora, pois, não bebas vinho e nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Então Manoá orou instantaneamente ao Senhor e disse: ah, Senhor Deus, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nos outra vez e nos ensine como devemos fazer ao menino que há de nascer. E Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, e ela estava no campo, porém não estava com ela o seu marido Manoá. E apressou-se, pois, a mulher, e correu e notificou ao seu marido e disse: eis que aquele homem que veio a mim outra vez dizendo, outro dia em mim apareceu. Então Manoá levantou-se e seguiu a sua mulher, e veio aquele homem e disse-lhe: és tu aquele homem que falaste a esta mulher? E disse
eu sou. E então disse Manoá: cumpra-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver e serviço do menino? E disse o anjo a Manoá: de tudo quanto eu te disse, eu disse à mulher, se agradará a ela, e de tudo quanto procede da vide não comerás nem vinho, nem bebida forte, beberá, e nem coisa imunda comerás, todo quanto eu tenho ordenado. E guardará então Manoá, e disse o anjo do Senhor: ora, deixa que te detenhas, e prepararemos um cabrito. Porém o anjo disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comereis do teu pão, e fizeres o holocausto que oferecerás ao Senhor, porque não sabia Manoá que fosse o anjo do Senhor. E disse Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome, para que eu, quando se cumpra a tua palavra, te honraremos? E o anjo disse-lhe: por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Então Manoá tornou um cabrito e em oferta de manjares, e ofereceu sobre uma penha ao Senhor, e agiu o anjo maravilhosamente, vendo Manoá e sua mulher. Até aqui para nós, que é só para você não entender o texto aqui, como se deu a história de Sansão. Nós vimos no texto que a sua mãe era estéril, e nós sabemos que quem é estéril não pode dar à luz, não é verdade? Só que, como Sansão, como a nossa vida, e todos nós que estamos aqui, nada, tem um livro que diz: nada é por acaso, nada é em vão, na vida com Deus sempre tem uma razão. Então, esse hino é uma grande verdade. E Sansão, ele nasce no momento que Israel pecou contra o seu Deus, fazia coisas que não eram agradáveis aos olhos do Senhor, e Deus, como punição para o seu povo, permitiu que ficasse escravo por 40 anos do rei, dos filisteus, por 40 anos. A gente vê que Deus tem uma simbologia por 40 anos, Quando Israel saiu do Egito, passou 400 anos no Egito, e agora sai do Egito com o objetivo de ficar 40 dias no deserto. Só que o povo de Deus desobedeceram à vontade do Senhor no deserto. Desobedeceram à vontade do Senhor. E o Senhor tem uma forma de agir com rebelde, com desobediente. Ele coloca ele no deserto, para ele passar privações. Mas mesmo deixando no deserto, na rebeldia, Deus não cuida de si mesmo, porque o objetivo de Deus não é matar o rebelde, é ensiná-lo que a sua vida, que a nossa vida está na dependência de Deus. E agora o povo de Israel, muitos anos depois de terem saído do Egito, eles fazem novamente o que é mal aos olhos do Senhor. Josué já morreu, levanta Otoniel já morreu, e o povo continua nessa peleja, pecando, desobedecendo, e Deus provando. Aí Deus levanta um juiz, e sempre que Deus levanta um juiz, ele consegue colocar, vamos dizer, ele consegue restabelecer a ordem no meio do arraial do povo de Israel. Só que nós sabemos que nenhum homem vive para sempre. Então, quando esse juiz morria, o povo novamente se dispersava e esquecia dos preceitos, dos ensinamentos que Moisés lá atrás ensinou ao povo.
que Deus estabeleceu para que seu povo se guiasse por ele, os 10 mandamentos, a tábua dos 10 mandamentos. Bem, e chega esse período, Israel está vivendo agora, para Sansão entrar no cenário da história da Bíblia. Israel está 40 anos cativo na mão dos filisteus. Aí olha o que Deus faz. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é lindo. Como diz o irmão Francisco lá da Nova Canaã, da Betel, Jesus é chique e é cheiroso. Aleluia. E olha como Jesus vai trabalhar. Deus não quer a coisa fácil, não. Deus faz a coisa de forma complicada, para que quem não esteja ligado, não tem nada com o céu, não vai entender. E agora o anjo aparece para a esposa de Manoá. Ela é estéril. E aí ele vai dar os quesitos de como deve ser criado esta criança, o que ela vai poder fazer e o que não vai poder fazer. E ela será nazireu de Deus. Vocês sabem o que a palavra nazireu quer dizer? Alguém sabe? Nazireu de Deus. Alguém que foi escolhido por Deus para viver para Deus. É um escolhido. E aí, ele vai ter algum esquisito. Ele não vai poder beber vinho, nem bebida forte, e nem navalha poderá passar no seu cabelo, na sua cabeça. Louvado seja Deus. E aí, às vezes, nós até dizemos assim: o irmão fulano de tal, o presbítero tal, o pastor tal, não soube guiar o filho dele no evangelho, o filho dele está desviado aí. Nem sempre é verdade, irmãos. Nem sempre é verdade. O que é que acontece? Quando Sansão nasce, os seus pais, eles ensinam Sansão a viver de acordo com o que Deus tinha ordenado pelo seu mensageiro. Criou Sansão na doutrina, e não nos costumes, mas na doutrina, no ensinamento e nos preceitos de Deus, até a sua juventude. Só que em certa ocasião, ele não podia tocar em nada que era impuro. Só que Sansão experimenta uma situação do pecado, e ele começa a desobedecer o que o Senhor, na sua juventude, ele começa a desobedecer a vontade do Senhor. O texto vai falar que Sansão, após nós vermos aqui o nascimento dele, a primeira guerra que Sansão venceu contra os filisteus, ele pegou 300 raposas, amarrou o rabo delas uma na outra e colocou um tição no meio deles, entre as duas caudas dos animais, e lançou eles na seara dos filisteus. 300 raposas grandes foram estrago naquela seara. E alguém perguntou: quem fez isso? Alguém disse: foi Sansão. Aí vejamos bem, para nós entendermos, isso poderia ser evitado? Poderia ou não poderia? Poderia. Só que um dia Sansão vai andar pelo meio lá dos filisteus e vê uma linda mulher, e lhe chama a atenção. E quando essa mulher lhe chama a atenção, ele se sente envolvido por ela. E ele chega com seus pais e diz: pai, irei me casar. E os seus pais perguntam: quem é a tua noiva? Ele vai dizer: é uma filisteia. E os seus pais vão mostrar, a Bíblia vai mostrar, nesse diálogo de Sansão com seus pais, que os seus pais tinham o rigor, o ensinamento da palavra. Ele disse: porventura, no meio dos teus irmãos israelitas, não tem várias mulheres lindas, donzela, que tu poderias casar com uma delas? Ele disse: mas o meu coração o amou uma filisteia. E os seus pais tornaram a retrucar com ele, mas ele desobedeceu a ordem dos seus pais. Só que Sansão, vejamos, ele continuava com a sua força. Quando tinha um embate com os filisteus, ele prevalecia sobre eles, mesmo na desobediência. Tem
crente na desobediência, dizendo, não, está tudo certo. Quando eu prego, Deus fala com os irmãos. Quando eu oro, Deus revela, Deus mostra as coisas. Está tudo certo, mesmo eu estando com a minha vida errada. É uma falsa impressão. E Jesus vai deixar bem claro para nós quando ele diz que nem todo que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Quando ele diz que muitos vão dizer, Senhor, no teu nome eu preguei, no teu nome multidões vieram à tua presença, e Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. E Sansão, por ele estar na desobediência, mas Deus continuava operando nele, porque ele estava vivendo algo da desobediência, mas o principal que Deus falou que não poderia passar a navalha sobre a sua cabeça, porque a força do Espírito de Deus estava nos seus cabelos. Louvado seja Deus. E Sansão casa com essa moça filisteia. E nós vimos aqui no capítulo 15, o que é que vai dizer? Que quando Sansão chega, pega um cabrito e diz, eu vou entrar nos aposentos, no quarto da minha esposa, o pai dela diz, tu não vai entrar, porque ele já deu ela para a esposa do seu companheiro, alguém que andava com Sansão. O texto não vai dizer, vai dizer que ele deu a esposa que já era de Sansão para um outro homem. E Sansão, indignado, ele pega as raposas, amarra suas caudas, coloca tições e coloca no meio da seara e queima. E nesse dia, grande foi o prejuízo dos filisteus nas suas searas. Louvado seja Deus. E aí, como nós vimos aqui no texto, ele foi se esconder lá na caverna lá, e os filisteus veio até o encontro do povo de Judá, e conta o que aconteceu, que eles queriam Sansão, e eles, com medo de ser presos por Sansão, sofrer as consequências, vamos dizer assim, pelas consequências de Sansão, eles os amarraram, como nós vimos aqui no texto, vai dizer que, e disseram, no versículo 10, e disseram aos homens de Judá, por que subsiste contra nós? E eles disseram, subimos para amarrar Sansão e para lhe fazer a ele como ele nos fez a nós. Então 3.000 homens de Judá desceram até a cova da rocha de Etã e disseram a Sansão, não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Por que, pois, nos fizeste isto? E ele disse, assim como eles me fizeram a mim, eu lhes fiz a eles. E disseram-lhe, descemos para te amarrar, e para te entregar nas mãos dos filisteus. Então Sansão lhe disse, jurai que vós mesmo não acometereis. E eles falaram, dizendo, não, mas fortemente te amarraremos e te entregaremos nas suas mãos, porém de maneira nenhuma te mataremos. E amarraram-no com 2 cordas novas e fizeram subir da rocha. E aqui o texto em seguida vai dizer no versículo 14 que Sansão fere 1.000 homens com queixada de jumento. Louvado seja Deus. Sansão já desobedeceu, já casou com uma mulher filisteia. O texto vai dizer que ele não poderia casar com uma mulher estranha que não fosse do povo de Israel, mas ele casou. Louvado seja Deus. E agora Sansão está diante de um grande desafio, que para um homem comum com uma espada já seria muito difícil lutar contra 1.000 homens. Esses homens não eram qualquer homem, eles eram soldados treinados do exército dos filisteus. E a história da Bíblia vai dizer que os filisteus, eles eram especialistas em armas de guerra. As melhores armas naquele tempo eram dos filisteus, espadas, escudo, flechas, armas, flechas, eram as melhores daquela época. Vamos comparar hoje como se fosse a artilharia da Rússia, dos Estados Unidos, da China,
era algo mais ou menos dessa natureza, naquela época. Louvado seja Deus. E Sansão luta contra esses homens. Prevalece 1000 homens com uma queixada de jumento. Tá, até aí tudo bem. Mas ele comete outro erro aqui. Ele não poderia tocar em nada, em cadáver algum. E esse jumento não estava vivo. Ele tirar a queixada, ele estava vivo? Não, né? Então ele não poderia tocar, porque ele é imundo. Segundo a palavra que Deus fala, qualquer cadáver, se um ser humano tocar no cadáver, seja de outro ser humano ou de um animal, ele se tornava imundo, daquele momento que ele tocava até o outro dia no mesmo horário. Mas na arte da guerra, ele pegou a queixada e matou, e feriu. A Bíblia diz que ele feriu 1000 homens. Louvado seja Deus. E Sansão feriu esses 1000 homens, prevaleceu contra ele naquele momento. E agora Sansão surge um novo desafio na vida de Sansão. Nas suas caminhadas pelo deserto, um leão veio enfrentá-lo. E o texto vai dizer que ele rasgou a boca do leão e matou este leão. Estraçalhou o leão. Tão grande era a força que havia sobre ele, não era dele. A força que havia sobre Sansão era de Deus. Não era dele. Era de Deus. E Sansão mata esse leão. Passado um tempo, ele volta a passar por esse local aonde estava aquele leão. E o leão tinha morrido, tinha ficado só as suas alçadas, né? O seu esqueleto, vamos dizer assim. E uma abelha veio, a abelha criou mel dentro desse leão. Aleluia. Agora Sansão não vai fazer mais nada, ele vai tocar em algo imundo. Porque se o cadáver do animal é imundo, automaticamente o mel, mesmo sendo limpinho, estava no lugar imundo, né? Por exemplo, se você pegar um recipiente, ele está limpo. Mas se tiver veneno dentro, o que você tomar vai estar contaminado. Não é verdade? Sansão come o mel. Mais uma vez, toca em algo imundo. Só que ele vai mais além, não toca, ele ingere algo imundo. Louvado seja Deus. E parte para a sua caminhada. Só que Sansão, se não está bom, já tomaram essa mulher de mim, mas mesmo assim eu não quero casar com a israelita. Eu não quero. E Sansão vem para o seu terceiro embate. Aleluia. Sansão conhece uma mulher por nome Dalila. No capítulo 16 de Juízes vai dizer que Sansão é traído por Dalila. E olha, vamos ler um pouquinho para a gente entender. Aqui, me der essa aqui. Abra lá sua Bíblia. Diz assim, no versículo 1 do capítulo 16 de Juízes: e foi-se Sansão a Gaza e viu ali uma mulher prostituta. Meu Deus, ele foi mais além. E entrou a ela. E já foi dito às gazitas: Sansão entrou aqui e foi, pois, em roda de toda a noite, e o puseram espias à porta da cidade. Porém, toda a noite estiveram sossegados, dizendo: até a luz da manhã esperaremos, e então o mataremos. Porém, Sansão deitou-se e até a meia-noite, e à meia-noite se levantou, travou as portas da entrada da cidade com ambas ombreiras e juntamente com tranca, e os tomou pondo sobre os ombros e levou para cima até o cume dos montes que estava de fronte de Hebron. Olha o tamanho da força desse homem. Essa roda que ele pegou e levou para lá não poderia ser levado por poucos homens, mas ele levou sozinho. E aí, vou dar uma paradinha aqui, depois a gente continua. Eu parei no versículo 5. E depois, no versículo 4 diz: depois disso, aconteceu que afeiçoou uma mulher no vale de Soreque,
cujo nome era Dalila. Até aqui. Depois eu vou continuar. E ele ficou com ela lá, conheceu a Dalila e começou a brincar. Brincar em que sentido? Ela perguntava: onde é que está? Eu estou me ama, Nossa Senhora. Ah, onde é que está a tua força? Ah, minha força está nisso, minha força está naquilo. Se me amarrar com tal corda, eu não consigo me soltar. Começa a brincar com o pecado. Perguntou para a gente brincar com o pecado. E nessa ocasião, Sansão disse: não, se ele me amarrar com a corda, porque o texto vai dizer, no versículo 5 vai dizer aqui. E então os filisteus subiram a ele e disseram: tu usaste e se vê em que consiste a sua grande força, e com que poderíamos assenhorar-nos dele e amarrá-lo para si, afligimos até que daremos cada um 1.100 moedas de prata. E disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me e peço-te que onde consiste a tua grande força, e com que poderia ser amarrado para te prender e afligir? E disse-lhe Sansão: se me amarrarem com 7 vegas de vinhos fresco e ainda não estivesse secos, então me enfraqueceria e eu seria como qualquer outro homem. No versículo 8: então os príncipes dos filisteus lhe trouxeram 7 vegas de vinhos frescos, que ainda não estava seca, e amarrou com elas. E quando os espias estavam assentados com ela numa câmara, então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti. E Sansão então quebrou as vegas de vinho, como se quebra um fio de estopa. E ao cheiro do fogo, assim não soube em que consistia a sua força. E aí ela usava o artifício dela como: você não me ama. Se você me amasse, você me falaria a verdade. Sansão brincando, uma coisa séria. E aí no versículo 10 do capítulo 16 vai dizer: e então disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim e me disseste mentira. Ora, declara-me agora com que poderia ser amarrado. No versículo 11, e ele disse: se me amarrares fortemente com cordas novas, e como se não houvesse feito obra nenhuma, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Aí a gente vê na história hoje, né? O cababesta era sensação, pelo amor de Deus. Mas ele estava brincando, subestimando. Irmão, aqui a gente aprende uma coisa: nós nunca devemos subestimar o nosso inimigo. Quem é o meu inimigo? Quem é o teu inimigo? É aquele que é invisível, nós não conseguimos ver ele, a qual não pode se materializar em si mesmo. Ele vai usar outras formas de nos atingir. E como é que ele vai fazer isso? Usando alguém. E aí a gente vai ver aqui no versículo 13. Então disse Dalila a Sansão, foi o que nós vimos agora, o 14: e ela os fixou com uma estaca e disse-lhe aos filisteus: vem sobre Sansão. Então despertou o seu sono e arrancou a estaca das trancas tecidas juntamente com o liço da telha. Ou seja, ele não só arrancou as cordas, mas ele arrancou a estaca que ele estava amarrado nela. Louvado seja Deus. E no versículo 15 foi o que nós e então ele lhe disse: como dirás,
amor, e não estando comigo o teu coração, já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste em que consiste a tua força. Veja, que ela, além de ser uma mulher prostituta, ela era astuciosa. Mesmo ele mentindo, ela continuou diligentemente tratando ele com delicadeza. Tu me enganou por 3 vezes, como é que tu disse que tu me ama e tal, dá uma prova do teu amor, fala a verdade para mim, né? Ela continuou, e a gente vai ver aqui no versículo 16, que diz assim: e sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras, molestando a sua alma, a sua alma se angustiou até a morte. E descobriu que todo o seu coração, e disse-lhe: nunca subiu navalha na minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. E se viesse a ser raspado, e se eu iria de minha força e me enfraqueceria, e seria como todos os homens. Louvado seja Deus. E aí ela raspou a sua cabeça. E quando os homens, os espias vieram dos filisteus, eles realmente conseguiram levar a sessão. E vai dizer aqui no versículo 18: e vendo, pois, Dalila que já descobriu todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ele e trouxeram dinheiro na sua mão. Então ela se fez dormir sobre os seus joelhos e chamou um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo da sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se da sua força. E disse ela ao filisteu: veio sobre ti Sansão. E despertou o seu sono, e disse: sairei ainda esta vez, como Dante, e livrarei, porque ele não sabia que o Senhor já tinha retirado dele. E então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos, e fizeram-nos descer a Gaza, e amarraram com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo no cálice. Olha aí o que aconteceu com ele. Os seus inimigos, a primeira coisa que eles fizeram, arrancaram os olhos. Viu que não dá para brincar com o nosso adversário? Arrancaram os olhos dele, e agora coloca ele no lugar de um boi ou de um cavalo, de um jumento, não sei, porque lá eles tinham uma moinha, uma roda rodando, que ele ficava rodando, quando a gente vê nos filmes antigos, rodando, colocava, ele ficava rodando em cima, sem seus 2 olhos, e rodando em cima, e a sua vida era ali, servindo como se fosse um troféu dos seus inimigos. Louvado seja Deus. E ali ele ficou por muito tempo, ficou sendo escravo dos seus inimigos, porque simplesmente desobedeceu. Qual é o segredo da vitória, irmãos? Está na obediência. Devemos obedecer ao nosso Deus. Como é que eu obedeço ao meu Deus? É quando eu obedeço aos meus pais, quando eu obedeço à liderança da minha igreja, quando a criança, quem estuda, obedece ao seu professor na escola. A coisa está tudo investida, tudo diferente. E Sansão desobedeceu primeiramente a Deus e depois os seus pais, que lhe orientaram. E aqui no versículo, para a gente entender, louvado seja Deus,
no versículo 20, aliás, no versículo 22, diz: e o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer quando foi rapado. O cabelo dele começou a crescer novamente. E aqui a conclusão vai dizer aqui que Sansão faz cair o templo de Dagon. Aleluia. No versículo 23 diz assim: então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu Deus, e nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. E semelhantemente, vendo o povo, louvavam ao seu Deus, porque dizia: nosso Deus nos entregou nas nossas mãos um inimigo, e que destruía a nossa terra, e que multiplicava os nossos mortos. E sucedeu que, alegrando-se o coração, disseram: clamai a Sansão para que ele brinque diante de nós. E chamaram a Sansão no cárcere, e brincou diante deles, e fizeram estar em pé diante das colunas. E então disse Sansão ao povo, que tinha pela mão: guia-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que eu me encoste a elas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres. Também ali estavam todos os príncipes dos filisteus sobre o telhado, e havia alguns 3.000 homens, mulheres, que estavam vendo a brincar Sansão. E então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço que te lembre de mim, esforça-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez vingue dos filisteus pelos meus olhos. Aleluia. E no versículo 29, e abraçou-se, pois, Sansão as duas colunas do meio em que sustinha a casa, e arregou-se sobre elas com as suas mãos direita, e numa com a sua esquerda, e na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais mortos que matou na sua morte de que mataram em sua vida. E então seus irmãos desceram a toda a casa do seu pai, e tomaram-lhe, e subiram com ele, e sepultaram entre Zorá e Etual, no sepulcro de Manoá, seu pai, e julgou ele a Israel 20 anos. Glória a Deus. Vejamos aqui que quando eles trouxeram Sansão, eles jamais imaginariam que isso voltaria a acontecer, da sua força ser reestabelecida. Só que Sansão, ele faz uma oração de humilhação, dizendo: Senhor, lembra-te de mim, que volte a ter a minha força, para que eu vindo foi pelos meus olhos. E o Senhor lhe restituiu a sua força. Sansão agora se apoia nas duas colunas, esquerda e direita, daquele que sustentava todo o alicerce daquele prédio daquela época. E agora ele vai e consegue destruir aquele local, morre de verdade. Mas junto com ele, o texto vai dizer que ele matou mais pessoas dos seus inimigos, inimigos do povo de Deus, na sua morte do que em vida. Aleluia. Isso mostra, irmão, que o homem, ainda que ele seja o maior, o homem mais forte do mundo, servindo a Deus, mas se ele não vigiar, não obedecer à vontade do Senhor, ele será envergonhado, e até mesmo pode sofrer com a sua própria vida. E Sansão foi um exemplo disso. Sansão caiu porque não vigiou, porque desobedeceu a palavra do Senhor. Foi-lhe dado
um manual que ele deveria seguir. E hoje, para nós, é nos dado um manual, a Bíblia Sagrada. Esse é o nosso manual para quem quer morar no céu. Se nós obedecermos a palavra do Senhor, como o Senhor quer, porque tem gente lendo aí e está entendendo de outra forma. Mas se nós lermos e pedirmos, Senhor, nos dá entendimento na tua palavra, Senhor, não nos deixa fracassar na jornada, me revela qual é a tua vontade para a minha vida. Deus vai fazer isso, irmãos, e nós seremos uma pessoa de sucesso na terra. Seremos pessoas de sucesso. Não negocie a sua intimidade com Deus. Não negocie o teu chamado com ninguém. O teu chamado, ele é valioso. O teu chamado, Deus te chamou, nos chamou com um propósito. Deus nos chamou para nós vivermos de qualquer maneira, né? E muitos de nós, às vezes, eu vou dar só um exemplo para vocês. Dentro da igreja questionando tudo, por que isso, por que aquilo. Mas vai lá no fórum lá. Se você não seguir as regras lá do fórum, lá no tribunal, você é colocado para fora. Eles te colocam para fora. Por quê? Porque lá tem ordem, lá tem regra, e tem a lei amparando. E aqui não. Dentro da igreja tem regra também, tem, da mesma forma tem as leis de Deus. Mas o Senhor quer que nós venhamos a obedecê-lo, não por pressão, não. Nós temos que obedecer o Senhor porque nós somos obedientes a Ele, porque nós somos fiéis a Ele. E temos que contar com Ele, porque se nós formos fiéis ao Senhor nessa terra, certamente teremos vida eterna no futuro, ao lado de Deus. E nós não estamos mais, como o hino do irmão José cantou, Jesus está voltando. Não há tempo mais para nós ficarmos puxando em dois pensamentos. Temos que estar firmes com Deus, confiando que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que vai nos usar como instrumento. Assim como usou Sansão, né? Ele vai nos usar também para ganharmos alma para o reino do Senhor, para estarmos diante da presença dele, para fazermos a vontade do Senhor. Amém, irmãos? Essa é a mensagem que eu trago para a igreja nesta noite. Louvado seja Deus. Desde já eu agradeço meus irmãos que tiraram esse momento para vir aprender um pouco da palavra do Senhor. Amém? Dizer que no domingo a gente teremos aqui a escola bíblica pela manhã. Pode dar só eu, que a esposa não vai poder vir, ou pode dar a igreja, todos estaremos aqui. Independente que venha ninguém, ou que venha alguém, estarei aqui, porque esse trabalho vai ter que começar e Deus vai abençoar. E uma coisa que eu posso dizer para a igreja do Senhor: quando nós não queremos, Deus levanta um povo. É o que diz a palavra de Deus: virão do Oriente e do Ocidente e sentarão na mesa no lugar do Filho do Rei. Sabe o que ele está falando? É que nós estamos aqui é a casa do Rei, aqui é a casa do nosso Deus, nosso Rei. Mas se nós não quisermos, vem aquele que ninguém dá nada por ele, que está jogado aí fumando maconha, roubando, fazendo um monte de coisa aí. Vem outro que é homicida dali, e Deus traz para cá e coloca para sentar no lugar que seria nosso. E aí a gente vai dizer assim: rapaz, eu estou aqui há tanto tempo, e veio um fulano que ele vivia aí jogado, agora ele já está pegando a palavra de Deus, eu não prego, eu não canto. Por que será? Porque você está aqui dentro, mas não está se colocando na posição que Deus quer, no voluntariado. Dizer: Senhor, eu estou aqui, eu quero aprender, eu quero pregar, eu quero cantar, eu quero estar no grupo de oração, aleluia, e Deus vai fazer coisas grandes no nosso meio. Mas se nós não quisermos, Deus não vai nos obrigar. Deus vai trazer um povo para adorar o Senhor. Então eu quero que Deus traga, não para tomar o seu lugar, eu quero que Deus somos juntos com os que já aqui estão. Mas se os daqui não quiserem, está empenhado na obra, não tem problema, Deus vai levantar outra. A obra não é minha, a obra não é dos irmãos, a obra é de Deus. Ele vai levantar um pouco, porque Ele não pode ficar dependendo de nós.
que não querem fazer a obra do Senhor. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. E no domingo à noite teremos aqui o culto a partir das 19 horas, o culto do dizimista. O presbítero Eugênio estará ministrando a palavra de Deus sobre dízimo. Qual é a importância do dízimo? Por que temos que ser dizimista da casa do Senhor? Por que é importante você ser ofertante? Lá em Malaquias 3,10 vai dizer que o único tem os demônios na nossa área financeira, que ele não sai com jejum de coração. A única forma de repreendermos ele, o cortador, o migrador e o devorador. O cortador ele trabalha assim. Lá em Israel, como as promessas sempre do povo de Israel, tinha o trigo, aí vinha o cortador. O cortador corta a lavoura, trigo. Ele corta-se, vamos dizer, um palmo, acima do chão, pá, ele corta. Aí veio o migrador. Aí o migrador vinha e cortava esse palmo que ficava. E o devorador vinha e abastava o resto que ficava só o chão. E é mais ou menos isso que esse demônio hoje, no sentido espiritual, eles operam na nossa vida financeira. Aí alguém diz, mas irmão, tem o pastor Delezinho, eu estou abençoado, eu não sou dizimista, mas eu estou abençoado. Aí você vai perguntar com a chinelinha havaiana, com o prego de baixo, uma roupa que ele não consegue comprar uma outra roupa nova, uma bicicletinha, só. Eu já vi isso na minha vida. Mas o Deus disse, não, eu quero ser diferente, Senhor. Eu quero ser fiel para ti. Independente, nós não temos que ser fiel para Deus, porque Deus vai nos dar uma roupa nova, porque vai nos dar um sapato novo, ou um carro, uma moto. Não, nós temos que ser fiel por amor à obra do Senhor. E através de quando nós abençoamos a obra do Senhor, o nosso 10% do nosso dízimo, daquilo que nós arrecadamos, o Senhor vai fazer coisas grandes na nossa vida. Às vezes a gente diz, não vou ser dizimista esse mês. Aí tu lá, tu passa pela enfermidade, tu gasta aquele seria os 10%, e ainda passa por ter dinheiro também. Porque o diabo ele vem com essa missão que você não seja abençoado. Amém, irmãos? E o nosso irmão estará ministrando no domingo à noite. Vem, não deixe de não vir, convide alguém. Convide seu líder. Eu vou depois da escola bíblica. O irmão me convidou para a gente fazer uma visita. Não sei se vai dar, mas eu quero ir na casa do irmão José, na casa da irmã Maria. Pelo menos às 5 casas eu quero visitar pela manhã, no domingo. Não vai ser muito cedo, porque a gente vai vir para a escola bíblica e após a escola bíblica, aí a gente vai visitar vocês, algum de vocês. Aí no outro domingo a gente visita outros e assim vai visitando os irmãos. Amém, irmãos? Para Deus abençoar a sua vida, orar para vocês. Tem coisas assim que na igreja é só a gente ir para o culto, mas tem alguma coisa que o irmão gostaria de conversar, de fazer alguma pergunta, e a gente vai estar aqui para responder para os irmãos, tá bom, meus irmãos? Vamos ficar de pé nessa noite, agradecendo a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede. Amém? Falta 15 para as 9, está no horário perfeito. Diz assim, vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra, não há outro Deus além de ti a qual possamos adorar, Senhor. Tu és soberano, tu és Deus poderoso na batalha, e por isso nós te glorificamos, Senhor. O que seria da nossa vida sem a tua presença, Senhor? Não seríamos nada, mas o Senhor nos chamou com um propósito. Deus abençoe a irmã Maria que aqui chegou nesta noite para cultuar o Senhor. Te apresento o Pai, o Tiago, que é o nosso sonoplasta, abençoe o teu filho, que cada dia mais ele possa se empenhar na tua obra, que venha usar poderosamente. Irmão José, que chegou até aqui nesta noite, a irmã Geise, junto com o seu irmãozinho, minha esposa, minha vida, Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui nesta noite, para te servir, para te adorar na beleza da tua santidade. Sempre conosco, Pai. Nos leva guardado para nossos lares, que no domingo pela manhã na escola bíblica possamos estar aqui para te adorar, que no domingo à noite possamos estar aqui para cultuarmos ao Senhor, para que o Senhor venha fazer coisas grandes em nosso meio. Por isso nós te glorificamos e te exaltamos em nome do Senhor Jesus. Ser conosco, Pai, nesta noite. Agora nos leva guardado, protegido para os nossos lares, nos livrando de todo acidente, de todo mal, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Está encerrado.